Bom dia a todos. É, Devido à falta de energia por motivos de manutenção ou ampliação da Copel, eu não pude comparecer presencialmente na aula, mas estou gravando vídeo para expor o conteúdo do trabalho e assim ninguém ficar na mão. Cultura corporal e diversidade. Neste tópico, propõe uma abordagem que privilegie o reconhecimento e ampliação da diversidade nas relações sociais. Bom, se tratando da cultura corporal e diversidade, dentro desse tópico, a gente vale destacar que essa diversidade, quando a gente diz, não é só em questão de físico, essas coisas mentais, né? Quando a gente fala em diversidade, a gente está falando em todas, seja a diferenças ou dificuldade. E nesse tópico também, ele propõe que essas contribuições com essas pessoas do grupos da diversidade, por exemplo, é, a cultura indígena, africana, são culturas diversas, ou seja, então entra dentro da diversidade. E a gente não deve tratar essas situações como com dó, tipo, coitadinhos, ou um deficiente, nossa, que dó, né? Não, ali cabe ao professor, dentro desse contexto, trabalhar todas as dificuldades e essas diversidades. Por exemplo, se a gente pegar, vamos supor, a gente tem uma sala e a gente tem um aluno com deficiência visual. Bom, eu falo isso por mim. Eu, quando estava no colegial, a gente não tinha nenhum aluno assim com problema de deficiência visual, mas o nosso professor, ele adaptou, quis trazer pra gente. E isso foi muito legal, muito bacana, porque a gente teve a sensação de saber como que é uma pessoa com deficiência visual, né, praticando uma determinada modalidade. Na época, é, o esporte usado foi o futebol. Então a gente, né, colocamos um lenço nos olhos, como se fosse uma venda, e a gente praticou o futebol para cegos, né? E foi muito da hora, foi muito legal, porque a gente teve, assim, a consciência de como que seria uma possível visão dessas pessoas. Mas o intuito desse tópico não é a gente tratar com dó, mas sim criando soluções para que essas problemáticas e essas inclusões sejam feitas, né? Por isso que nós, futuros professores, não só os professores, mas todas as pessoas deveriam valorizar muito todas as práticas corporais que que existe, sabe, no nosso país. Por exemplo, as danças indígenas, danças urbanas, essas coisas, trazer tudo isso para dentro da escola, trabalhar essa parte corporal dessas crianças com essas diversas culturas que a gente possui. Então, é isso. Quando a gente está se tratando da cultura corporal ali e diversidade, a gente tenta fazer com que, né, os alunos não tratem as pessoas teoricamente diferentes com indiferença, sabe? E nem com dó, e sim que ajudem, que sejam participativos, mas sem aquela lamentação, porque não é porque a pessoa ali é diferente que também, vamos ter dó, que ela precisa ser carregada o tempo todo. Não, ela tem independência dela e cabe a gente ajudar ainda mais essa independência. Bom, pelo que entendi, foi isso, gente, na cultura corporal e diversidade. Cultura corporal e mídia. Transformações das práticas corporais em espetáculo.
Bom, falando agora um pouco de cultura corporal e mídia, nesse contexto aqui, a gente trabalha justamente, é, por exemplo, vou citar aqui um grande exemplo de cultura corporal e mídia. O futebol é uma cultura corporal que se praticamente voltou para a mídia, porque através dessa cultura corporal, desse esporte, é, tipo, produtos são publicados por, por, pelo futebol, mas não justamente pelo futebol em si. A gente pode pegar aqui um exemplo do Neymar. Quando o Neymar Júnior estourou, ele inventou um corte de cabelo, que inventou não, era um moicano, né? Só que depois que o Neymar cortou o cabelo daquele jeito que fez um moicano, ninguém mais conheceu como um moicano, era o cabelo do Neymar. Então, tipo, todo mundo chegava na barbearia, no salão e falava, principalmente a molecadinha: "Ah, eu quero o cabelo do Neymar". Não é o moicano, é o cabelo do Neymar. Então, isso é um tipo de mediatismo, né? Por exemplo, e isso pode ser tanto bom, com a gente levando isso para dentro da escola, tanto bom quanto ruim. Por exemplo, ruim porque essas crianças que veem esses atletas, o que os jornais, novelas, a mídia expõe e produz para a sociedade, essas crianças verem, podem pegar isso e determinarem como os seus padrões. Se o Neymar, por exemplo, raspar a cabeça, os fãs dele vão falar assim: não, eu vou raspar a cabeça também, porque raspar a cabeça é legal. Mas não, tá fazendo isso só porque aquela pessoa que é bem sucedida, né, tá fazendo, então eu vou fazer também porque eu acho que eu vou ser. Então as crianças vão mais ou menos nessa direção, né? E um lado assim positivo que cabe ao professor é justamente pegar esse mediatismo aí que rola, por exemplo, os padrões de beleza exibidos por novelas e tudo mais. Bom, a gente traz isso para dentro da sala e, por exemplo, a criança fala assim: não, tem que ser magro, porque, né, magro é o certo, é o correto, a Bruna Marquezine é magra, então eu tenho que ser magra. Bom, a gente pode trazer justamente isso, esse conteúdo para dentro da sala de aula e trabalhar a diversidade, as concepções das próprias crianças, do que eles acham, trabalhar a interação com as crianças. A gente pode pegar justamente né, o que rola na mídia, essa cultura corporal que rola na mídia, e levar para dentro da sala e propor outra visão para eles. Aí questionar, mas por que a Bruna Marquezine, por exemplo, é magra? Por que ela tem que ser magra? Alguém sabe? E, tipo, criar questões na cabeça dessas crianças que vão fazer com que elas busquem a querer saber o porquê disso, entendeu? E às vezes acabar mudando essa concepção dessas crianças. Então, isso pode ser tanto bom quanto ruim. E, no meu ponto de vista, eu acho que é mais para bom, dependendo de como for, né, a ideologia ali do professor, porque é muito bom a gente levar conteúdos que rolam hoje em dia diretamente para a sala e estar discutindo esses assuntos, sabe? Fazendo com que os alunos pensem, com que os alunos exponham suas opiniões. Então, é isso.